E aí galera, nesse vídeo eu quero bater mais um papo com vocês e eu vou falar sobre áudio estéreo e áudio mono. Parece uma questão muito simples, mas eu acho bem interessante trazer um vídeo sobre isso. E segundo, porque eu acho que vai esclarecer algumas questões para bastante gente. Uma coisa que eu já percebi e costumo ver é que as pessoas confundem o nome estéreo e mono com qualidade de áudio. Por exemplo, a pessoa vê escrito estéreo em algum equipamento, ela automaticamente associa a qualidade de áudio daquele equipamento. Talvez a pessoa vê mono, ela associa mono como uma coisa ruim. E na verdade não é assim que funciona. Isso vai influenciar mais na experiência que você vai ter quando você ouvir esse áudio. Porque é o seguinte, o som estéreo ou estereofonia nada mais é do que um áudio sendo reproduzido por dois canais mono ou dois canais monaurais. Hoje as músicas, é um padrão elas serem estéreo. Então, geralmente quando você vai ouvir uma música, geralmente não, 99,9% das vezes é muito difícil quem faz uma música mono. A maioria das músicas que você vai escutar, ela está mixada para ser reproduzida em um som estéreo, em um som que vai ter dois canais. Porque isso vai te dar uma experiência melhor a hora que você estiver ouvindo a música e você vai ter a sensação ali do palco sonoro. Porque esse sistema de reprodução estéreo, ele é baseado nos nossos ouvidos, A gente é estéreo, a gente tem o ouvido R e o ouvido L. Então, esse sistema de som é baseado nisso. A gente tem dois canais mono aqui, um R e um L, o direito e o esquerdo, e a gente ouve o som a partir desses dois canais. E com esses dois canais de audição, a gente consegue sentir da onde que está vindo o som, se ele está vindo mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo, e a gente tem também uma noção de distância, o quão distante está esse som. É lógico que você não tem uma régua no ouvido, para medir qual que é a distância que está vindo o som, mas você tem uma noção se esse som está mais longe ou mais perto de você. E é por isso então que você ouvindo uma música em estéreo, uma música em dois canais, você consegue ter essa percepção, essa sensação por causa da mixagem que é feita. E daí é lógico que existem sistemas e sistemas de áudio para reproduzir esse estéreo para você com uma fidelidade legal, para você conseguir sentir esse palco sonoro, essa espacialidade, como a música foi mixada para te passar. E ainda falando sobre essa questão da experiência de você ouvir um áudio, existem outros sistemas de reprodução. O estéreo ele é um padrão hoje para as músicas, a maioria dos vídeos que você vê no YouTube é estéreo, mas existem sistemas de reprodução multicanal, por exemplo, que é um padrão para cinema, o 5.1, 7.1. E o que são esses 5.1, 7.1? Se você entender o estéreo, que são dois canais mono, você facilmente vai entender o 5.1 e o 7.1. O 5.1 ele funciona o seguinte, são 5 canais monaurais, ou 5 canais mono, reproduzindo sons de frequências médias para altas e um canal reproduzindo frequências graves, que é o famoso sub. E o 7.1 é a mesma coisa, só que ao invés de ser 5 canais, são 7 canais mais um sub. E aí você tem uma imersão muito maior numa cena de filme, por exemplo, porque você tem aí os 7 canais distribuídos numa sala, para reproduzir sons de diferentes lados e tudo mais. E aí você tem uma experiência em ouvir aquele áudio muito mais legal, muito mais imersiva. Você fica muito mais dentro da cena de um filme, por exemplo. E eu ainda vou te dar mais exemplos sobre a questão do áudio mono, para você não associar mais o mono com falta de qualidade. Por exemplo, em um estúdio, quando você vai gravar uma música, muito provavelmente a maioria dos instrumentos vão ser captados por canais mono. Uma guitarra, por exemplo, só precisa de um canal para ser gravado, a não ser que a proposta seja outra, e isso não é uma regra, na verdade nada do que eu estou falando é uma regra em questão de gravação. Uma guitarra ela pode ser gravada tanto estéreo quanto mono, usando dois canais, dois microfones ou um só. Mas a maioria das vezes a guitarra ela é gravada com apenas um microfone posicionado na caixa de som, e isso vai para dentro do software, um canalzinho só para a guitarra. A bateria também é um outro exemplo que eu posso usar. Cada peça é captada com um canal mono. Por exemplo, a caixa é captada com um microfone que está entrando num canal mono. Os tons, cada tom com um canal. Aí sim, por exemplo, depois de gravada essa música com vários canais mono, vai ser feita uma mixagem nela baseada no sistema estéreo de reprodução, para depois poder passar para as pessoas que vão ouvir. Todos eles que foram gravados em canais separados vão ser direcionados o quanto de volume vai ter do lado direito ou do lado esquerdo, e também é adicionado reverb e tudo mais, questões de equalização e tudo, para você ter toda essa sensação de estar ouvindo
e visualizando os instrumentos nos seus devidos lugares aí. E sem dúvida, você ouvir uma música em estéreo é muito mais prazeroso, a experiência que você vai ter é muito melhor. Mas você pode muito bem estar ouvindo um som mono no seu sistema de reprodução estéreo. E o que vai estar acontecendo? Você vai ter um som mono duplicado para os dois canais que você está ouvindo, que é inclusive o que está acontecendo com a minha voz agora. Eu estou gravando a minha voz por um único microfone que está aqui posicionado na minha frente. E você está ouvindo essa minha voz com o mesmo volume dos dois lados do seu sistema de reprodução estéreo aí. Se eu começar a abaixar o volume da minha voz do lado esquerdo e aumentar do lado direito aí para você, você vai começar a ter a sensação que eu estou falando mais para a sua direita, se você não tiver com o seu fone de ouvido invertido ou o seu sistema de reprodução invertido aí. E se eu começar a aumentar isso para o lado esquerdo e abaixar do lado direito, você vai começar a sentir a minha voz deslocando mais para o lado esquerdo. Eu poderia estar fazendo aqui uma captação em estéreo, onde eu colocaria um microfone desse lado e outro desse. E aí quando eu mexesse, movimentasse a minha cabeça, você ia começar a ter essa sensação de ouvindo a minha voz indo mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo e tal. Mas eu não acho que é uma experiência legal eu fazer uma captação da minha voz em estéreo para depois você ver um vídeo desse tipo em estéreo. Você vai ficar sentindo aí a minha voz se deslocando. Eu não acho que seja o objetivo desse vídeo. Inclusive, ainda sobre essa questão, como é só uma conversa que eu tô tendo aqui, eu fico muito indignado com o microfone estéreo. Mas espera aí, não me interprete mal. Existem algumas aplicações, algumas coisas em que você ter um microfone estéreo e captar em estéreo é legal. Mas para algumas coisas não funciona e nem faz sentido. Isso é a minha opinião, é óbvio. Por exemplo, tem um microfone, tem um gravador, aliás, o Zoom H4n ou o Zoom H5, H1, H6, enfim, todos esses da Zoom, a maioria deles tem dois microfones na frente, um apontado para cada lado, cruzado assim, e eles fazem uma captação em estéreo. E isso é muito legal quando você vai captar um ambiente, por exemplo, você vai fazer essa captação com o microfone no meio, ele vai estar apontando um microfone para cada lado, pegando os dois extremos do local onde você estiver, ele tem um raio ali de não sei quantos graus e tal. E aí você vai fazer uma captação em estéreo. Na gravação de música, inclusive, tem muita finalidade isso daí. Agora, uma coisa que me intriga muito, que é inclusive um microfone que eu tenho, é um microfone lapela C estéreo, que eu acho que não faz sentido nenhum. Talvez isso seja uma jogada para vender mais aquele microfone, mas não é útil no dia a dia. Porque quando uma pessoa vai comprar um microfone, às vezes ela não entende muito, ela vê lá um microfone lapela mono e um microfone lapela estéreo. Ela, nossa, esse aqui é estéreo, vou comprar o estéreo. Mas na verdade ele acaba até mais atrapalhando do que ajudando. Porque pensa comigo, um microfone lapela é um microfone que você vai colocar na roupa da pessoa para captar a voz dela. Não faz sentido, você não vai captar um ambiente com um microfone lapela, ou pelo menos ele não tem essa finalidade. Geralmente você vai captar a voz da pessoa e você quer a voz da pessoa em um canal só. Depois, se você vai escolher mandar esse canal mais para a esquerda ou para a direita na edição, aí é você que sabe. Mas você não quer gravar essa pessoa falando com essa oscilação de esquerda e direito. E é muito provavelmente a maioria das pessoas que usam esse microfone lapela estéreo, assim como eu, na edição acaba cortando um lado fora e usando só um deles. Esse microfone, eu não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar a foto aí para você ver. É um microfone da Sony e ele é bem pequeno. E ele tem o microfone do lado LR. E além de não funcionar muito bem o estéreo, porque eles estão muito próximos, quando você encaixa ele na roupa, os microfones dele ficam apontados para um lado ou para o outro e, na verdade, não fica direcionado para a boca da pessoa, que é o que a gente quer, né? Não é tão ruim você gravar ele de ladinho mesmo, em estéreo e tudo mais, e depois converter para mono lá. Mas é só para explicar que não tem finalidade nenhuma um microfone ser estéreo e você não precisa comprar um microfone por ele ser estéreo ou não, principalmente o de lapela, que a finalidade é captar uma voz. Aí se você for captar outras coisas, você comprar um tipo de sistema de gravação estéreo, aí é outra finalidade. Eu acabei entrando nesse assunto do microfone porque eu acho que é uma coisa muito desnecessária um microfone de lapela ser estéreo. Eu tenho esse microfone e eu sempre fiquei tipo, cara, por que esse microfone é estéreo? E não me crucifiquem, essa é a minha opinião, tá? Galera, é isso aí, era mais uma conversa mesmo, eu quero fazer mais vídeos assim. Deixem aí sugestões nos comentários de temas pra gente fazer um vídeo nesse sentido, explicando algumas coisas e tal. Eu vou me basear aí nas curtidas desse vídeo, nas visualizações e nos comentários pra saber se vocês querem mais vídeos desse tipo. Gente, se você não deu like ainda e gostou do vídeo, dá o like.
Se inscreve aí no canal se você não me conhecia, vamos continuar falando sobre outros assuntos aí, tem muito mais vídeos, tem vídeo onde eu mostro equipamentos, dou dicas de coisas, enfim, tem bastante coisa aí no canal, dá uma fuçada aí que você vai gostar. Não deixe de me seguir lá no Instagram também, porque isso fortalece o público, a gente tem um contato mais próximo por lá. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, fica com Deus, Deus te abençoe muito e você me vê aqui no canal e lá no meu Instagram.